Jinx é um jogo do Homolúdicos originado do Dixit, da Devir. Ao contrário do jogo original, as ilustrações são mais abstratas e não retratam cenas realistas. Para jogar, são necessários de 3 a 6 jogadores e com idade superior a 8 anos. O tempo para a duração do jogo é de 15 minutos por partida. Componentes: manual, 9 cartas situação, 71 cartas imagem de face dupla. Preparação da partida: com 3 jogadores, retiram-se do jogo 30 cartas imagem. Com 4 jogadores, retiram-se do jogo 20 cartas imagem. Com 5 jogadores, retiram-se do jogo 10 cartas imagem. Com 6 jogadores, jogam-se com todas as cartas imagens. Embaralham-se as cartas imagem que se vão usar na partida e forma-se um monte que se coloca sobre a mesa. Tiram-se 9 cartas de imagem do monte e forma-se um quadrado de 3 por 3 cartas, tal como se vê no exemplo. O jogador mais jovem será o primeiro a jogar e será denominado jogador ativo. O jogador ativo segura nas cartas de situação, enquanto os adversários apoiam seu dedo indicador sobre a mesa. O jogador ativo embaralha as cartas de situação, tira uma à sorte e a observa, sem a mostrar aos adversários. Cada carta de situação contém um quadrado vermelho que se refere a uma das cartas imagens sobre a mesa. O jogador ativo deverá dar uma pista, uma palavra, uma frase ou um gesto aos adversários para que adivinhem que carta se trata. Atenção! A seta sombreada na carta de situação deve apontar para cima, para que se possa ler a carta na direção correta. Descobrir a carta de imagem. Depois de ouvir a pista, os jogadores tentarão adivinhar o mais cedo possível a carta-imagem a que se refere. Para esse efeito, cada jogador coloca o mais rapidamente possível o seu dedo indicador sobre a carta-imagem que lhe pareça ser a carta descrita pela pista que o jogador ativo deu. Uma vez apoiado o dedo sobre a carta, o jogador já não pode mudar de ideia. Adicionalmente, cada carta só pode ser escolhida por um dos jogadores. Se 2 ou mais jogadores tocam simultaneamente a mesma carta, o primeiro que diga Dixit poderá manter o seu dedo sobre a carta. Os outros jogadores poderão escolher uma segunda carta de imagem. À medida que cada jogador vai apoiando seu dedo numa carta, o jogador ativo vai respondendo sim, se essa era a carta, ou não, em caso contrário. O jogador ativo irá dando respostas sempre que um jogador apoia o dedo sobre uma carta. Contagem de pontos. Quando um jogador adivinha a carta-imagem, recolhe-a e coloca diante de si. As cartas de imagem apontadas por outros jogadores, mas que não correspondiam à carta-imagem correta, são recolhidas pelo jogador ativo que as coloca diante de si. Se ninguém adivinhar a carta de imagem indicada pelo jogador ativo, esse último perde 2 das suas cartas imagens, se tiver, e devolve-as ao monte sobre a mesa. Atenção! Nunca se levam em conta as cartas assinaladas depois de ter sido encontradas a carta-imagem correta. Fim de turno. Afastam-se todas as cartas apoiadas pelos jogadores, bem como as cartas imagem correta, se ninguém acertou, e substituem-se por novas cartas do monte, de forma a que se volte a formar um quadrado 3 por 3 cartas. O jogador à esquerda do jogador ativo passa a ser o novo jogador ativo e começa a nova rodada. Final da partida. A partida termina-se quando já não houver cartas suficiente no monte para recompor um quadrado 3 por 3 cartas. O jogador que tenha acumulado mais cartas imagens será o vencedor.